questão aqui, nossa primeira perguntinha. Pode contar um pouco sobre sua jornada educacional, profissional até agora e como você decidiu se tornar um professor de biologia? Bom, então, eu não tive muito aquela questão que várias pessoas falam, né? Tipo, desde pequeno eu queria fazer isso, né? Nunca, não foi. Sonho de infância. Era meu sonho de infância. Tinha uns potinhos com os animais lá Sim, empalhados. os caras ficavam coletando animal, né? Sim. Pra fazer experimento em casa. Guardar um Não, eu monte. nunca tive essa pira. Eu sempre gostei um pouco da natureza, né? Sempre gostei. Quando eu era criança, eu ficava subindo em árvore, comendo fruta, mas sim, nunca tinha essa pretensão. Tipo, você chegava na escola lá, a professora perguntava, eu nem sabia responder o que eu queria, na verdade, né? E basicamente, assim, o que eu pensava em fazer era alguma coisa voltada para engenharia ambiental, engenharia química, engenharia mecânica, sabe? Mas assim, não era um negócio também, tipo, eu quero ser isso. Então, quando eu fiz, né, o Enem, basicamente eu queria muito fazer engenharia, né? Seja mecânica ou química. Mas não tinha condição de ir pra outra cidade, cara, tá ligado? Então, Curitiba. Curitiba sem condição de ir pra lá, né? Então, na verdade, eu nem tentei aplicar minha nota ou fazer um vestibular em outro lugar. E aí, minha tia, né, que é bem voltada nessa área também da educação, ela falou pra mim, por que você não faz biologia ali na Unespar, né, que é uma universidade estadual do Paraná, aqui de Paranaguá. Aí eu vi, apliquei minha nota aqui e entrei, tá ligado? Então, quando eu entrei no curso, né, muitas pessoas quando entram em biologia acham que é o quê? É zoologia e botânica, né? Você vai ver bicho ou você vai falar de planta, certo? Você já tá vendo o corpo humano, o coração... Os caras... Azinho, azul, Então, cara, esse é o motivo que muitas pessoas saem até do curso de biologia, sabe? Porque quando entra, eles acham que vão ver só, tipo, né, zoologia e botânica. Aí você chega lá, tem química, né? Você chega lá, tem matemática. Você chega lá, tem física. Então essas questões, geralmente, afastam o público. Então, o primeiro ano de biologia, você já se depara lá com química, né? Aí é uma disciplina que já vai, tipo assim, entrou 40 pessoas, já no outro ano já tem 20, já saiu metade, tá ligado? Então, só que eu sempre gostei dessa parte, né, da ciência da natureza. Então, já foi algo que me atraiu mais enquanto eu estava fazendo o curso. E aí, a questão do professor, eu nunca tinha pensado também, né? Minha família tem vários professores, mas eu nunca pensei em ser professor. E aí, o que me deu esse start, assim, para falar, não, quero atuar nessa área, foi através de um programa que tem na universidade, quando a gente está fazendo licenciatura, que é o PIBID, tá? É um programa ele vai incentivar, basicamente, essa conexão dos alunos que estão na universidade a entrar já na sala de aula antes de terminar. Então, tipo, você se conecta com um professor que dá aula no estado e aí você começa a acompanhar ele na sala de aula. Então, você começa a ver a rotina de como que é, você começa a dar aula já, entendeu? Caramba. Sempre tentando partir de um ponto de vista, assim, de trazer uma coisa nova, né? Tipo, modificando um pouco do que é uma aula normal. E aí os alunos gostavam muito, sabe? Então foi a partir dessa primeira aula que eu dei nesse programa, chamado de PIBID, que eu vi, é isso aí que eu quero fazer, tá ligado? Você mirou engenharia e acertou professor de biologia. Cara, mas assim, quando eu comecei a fazer, não consigo achar um outro jeito do que eu queria fazer. Então eu me descobri bastante assim quando eu comecei a fazer a faculdade, sabe? Caramba. Então foi bem legal por conta disso. Não é o que todo mundo fala, não. Eu sempre quis fazer isso na minha vida, né? Sim. Eu fui descobrindo assim, foi do nada, cara. Tá ligado? Foi do nada. Foi surgindo assim enquanto eu tava fazendo a faculdade, essa vontade. Valeu a engenharia, tamo junto. Falou, fica lá. Fica lá, fiquei aqui com os bichos. Mano, eu pensava que biologia era só ciências biológicas, era só animal. Era só animal, né, cara? Mas daí você começa a ver biologia celular, já é um negócio que eu gosto também. Comecei a curtir. Aí genética, né? Sempre usa bastante coisa de matemática também. Então a biologia ela tem essa área de juntar muita informação, né? Então você pega coisas daqui, dali, e a biologia é meio que uma junção de tudo, né? Então é isso que eu gosto. Eu também sou um cara assim que não tenho aquela ideia de eu sou de humanas ou eu sou de
de exatas, né? Eu sou de biológica. Eu gosto dessa integralização entre as áreas. Então foi algo que eu curti também da biologia, que ela traz bastante essa pegada. Da hora, mano. Ok, então vamos lá pra nossa Próxima perguntinha. A segunda pergunta é: conte-nos sobre seu atual mestrado em biologia. Qual é o seu foco da sua pesquisa e o que te motivou a escolher esse tema? Certo. Então, o mestrado aqui da Unespar, ele é voltado para ciências ambientais. E aí, dentro do mestrado, a gente tem 2 linhas de pesquisas. Uma é para biologia da conservação, né? E outra é para sustentabilidade. Então, dentro aí, né, desses 2 tópicos, o meu tema e o meu projeto ele se encaixa com a biologia da conservação, certo? E aí, quando eu estava fazendo o processo seletivo, né, eu pedi a orientação de uma professora minha que trabalha com ficologia. Sabe o que é? Não, faço a mínima ideia. Ficologia é uma área da biologia que estuda as algas. E ela é uma professora assim, que tem uma bagagem muito grande com essa área do conhecimento. E ela faz muitos projetos realizados, né, e voltados para esses organismos. Que são, cara, esses organismos são muito importantes para o ambiente, né? Principalmente o ambiente aquático, né? Então eles são a base da cadeia alimentar. E aí o nosso trabalho, ele tem um tema assim que é para fazer basicamente fazer uma listagem da ficoflora do nosso litoral do Paraná. Então o último trabalho que foi feito assim de quais são as espécies, quantas espécies tem de macroalgas aqui no Paraná, foi feito há 10 anos atrás, sabe? Então a gente vai fazer esse trabalho para trazer novamente essa informação e fazer uma comparação, né? Então será que os organismos que a gente tinha lá há 10 anos atrás estão ocorrendo ainda, né? Será que entrou outros organismos? A gente tem muita questão, por exemplo, de espécies exóticas, que basicamente são espécies que não são daqui e estão vindo, né, pelo processo do porto. A gente tem muitos navios vindo, né? Toda a questão turística vai atraindo coisas que não eram dali, certo? Então a gente vai trazer essa comparação de uma década. Se essas espécies elas estão continuando, ou se a gente perdeu muitas espécies, ou tem novas ocorrências, por exemplo. Sabe? Então é voltado nessa área aí, falando sobre as macroalgas, né? Que são organismos que fazem fotossíntese aí dentro do ambiente aquático. Nossa, que da hora. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui fora a parte. É porque alunos, tipo, como nós, assim, às vezes tem muita... Tipo, quer saber mais ou menos o que é fazer um ensino superior, o que é um mestrado, o que é um doutorado. Legal. Começa pela faculdade. Basicamente, né, quando você faz ensino superior, você vai formar e você vai ser um profissional dentro daquela área, certo? Então, ciências biológicas, você pode ser biólogo. Como eu fiz o módulo de licenciatura, então eu posso ser professor de biologia, eu também posso ser biólogo, certo? Quando você busca uma pós-graduação, no caso de mestrado, qual que é o intuito da pós-graduação do mestrado? É você se tornar um pesquisador, tá? Então, esses anos que você vai estar atuando como mestrando, é para você ser um pesquisador. Então, você tem que se debruçar a partir de um problema e tentar, né, produzir um conhecimento novo através desse projeto. Então, para você conseguir concluir um mestrado, você vai ter que fazer um projeto, né? Você vai ter que pesquisar aquilo ali e trazer um conhecimento novo, né? Para conseguir esse título, certo? E aí, lógico, existem vários outros processos que vão beneficiar você após fazer um mestrado, né? Então, se você tiver um mestrado, você pode fazer um doutorado, certo? Então, tudo isso vai agregando, né, dentro do seu meio profissional, da sua vida acadêmica e tal. Mas o principal intuito é de se tornar um pesquisador, tá? Então, essa é a principal característica de quem faz um mestrado, que é diferente de fazer uma pós-graduação normal. Por exemplo, eu sou especialista em uma área tal, né? Fiz uma pós-graduação em neuroaprendizagem, sei lá. Então, ele não tem um título de pesquisador, certo? É uma informação a mais, né? Um conteúdo a mais que ele vai ter lá na sua carreira e um título a mais, entendeu? Nossa, então, no caso, o mestrado é mais difícil do que a pós-graduação. Então, é de, mais difícil, de certa forma, sim, porque você tem que fazer uma tese, né? Aí você vai apresentar essa tese para uma banca, certo? Aí você vai sofrer todo aquele processo lá dos caras analisar como é que foi a tua pesquisa, né? E aí, se você não passa na banca, você não tem como pegar o seu título de mestrado, entendeu? Então você faz todas as disciplinas, só que para você concluir, você tem que
apresentar essa tese de mestrado e para você conseguir o título, sabe? E se você não é aprovado, você precisa repetir as matérias? Sim. Não, as matérias não. Você conclui... como o mestrado, ele trabalha com créditos. Então, cada disciplina tem uma carga horária. Aí você conclui ela e você vai ter uma quantidade de créditos. Cada mestrado tem uma quantidade específica. Uns tem 32, outros tem 24. E aí, quando você conclui ela, fica lá. Só que você vai ter que desenvolver, por exemplo, a pesquisa. Ou você vai ter que refazer ela, entendeu? Ou você vai modificar o que a banca né, colocou para você modificar, entendeu? Caramba. Mas você não perde as disciplinas, assim, né? Mas assim, as disciplinas sem o seu título, né? Você não consegue sair lá do mestrado. Nossa. Então... Caraca, velho. Eu acho que mestrado é muito mais legal que outras coisas, porque... Que outro pós-graduação. É porque ele vai trazer uma questão assim de você incentivar você a produzir um conhecimento, entendeu? É algo que não é uma cobrança numa pós-graduação normal, entendeu? Você vai lá, cumpre as disciplinas, né? No máximo você faz ali um TCCzinho ou um portfólio, certo? Mas no mestrado você que tem que produzir um conhecimento. Caramba. O mestrado mestrado É pesado, pesado. Mas é massa, cara, é legal, é legal. Imagina a galera que faz PhD. Então, cada vez mais vai dificultando, né? Sim. Você vai subindo ali, vai se dificultando, mas é massa. É muitos anos mesmo, cara. Pois ó, tudo. Então, ó, a graduação, ela parte geralmente aí de uma média de 4 anos, né? O mestrado é 2 anos. Existem doutorados que vão para 3, 4, mas a maioria ali fica numa média de 3 a 2 anos, tá? Então, conta aí, 4 mais 2 mais 3, você já fica aí mais de 8 anos da sua vida estudando, né? Então, você fazer um pós-doutorado já vai mais uns 3 anos aí, então é bastante tempo que você fica ali, né? E você se especializa na ponta do dedo de um negócio. Depende, né? Depende da área. Existem muitos pesquisadores que focam exclusivamente lá em coisas muito, muito específicas, né? Mas assim, a nossa, por exemplo, né, vai trabalhar com um foco específico que são esses organismos. Mas não é algo assim, né? Vamos dizer assim, é uma molécula que está lá dentro de não sei onde, né? Mas existe. Pô, e é uma informação que às vezes traz uma revolução no meio, né? Sei lá, numa medicina, em qualquer área, né? Pode trazer uma informação nova que é muito bom para trazer uma melhora aí na vida nossa, né? Traz uma informação nova na medicina. Sim, pô, então. É através da pesquisa. Cara, a pesquisa é algo fundamental. E pelado na máquina, e no largar desempelado. Ô, cara. Você vai ver 60 dias, vai ver assim, todos na ilha abandonada, 3 mil metros da costa. Você acha que você conseguiria sobreviver? Cara, eu acho que... No meio do mato, assim. No meio do mato. Eu achei que se não tivesse umas onças lá. Não sei, cara. Não sei. Tem que assistir tem que assistir uns vídeos aí, uns canal aí do largado e pelado. Um National Geographic aí pra conseguir sobreviver, porque... Mas com a graduação de... Não, com a graduação não dá. Com a graduação não dá, não. Graduação de sobrevivência aí. Não dá, não, pô. Só se fizer um curso adicional aí de sobrevivência. Sobrevivência amazônica. Então, quebrando o mito que não é todo biólogo que consegue sobreviver no meio do mato. Não, ó, isso aí é muito interessante, cara. Porque quando você começa a fazer biologia, você tá andando assim, ó, daí uma pessoa fala o seguinte: como que é o nome dessa espécie dessa árvore aqui? Ou como é que é o nome da espécie desse bicho? Os caras acham que a gente tem condição de em 4 anos descobrir lá e saber o nome de todos os organismos que tem no mundo, tá ligado? E ter na cabeça tudo. Um biólogo de 58 anos de idade. Às vezes nem isso, cara. Nem isso, cara. Por isso que tem essas questões de fragmentar, né? E você estudar áreas específicas. Porque, cara, o conhecimento é muito amplo, né? Então, dentro da biologia, a gente tem vários, né? O pessoal que vai estudar zoologia. Dentro da zoologia, tem mais fragmentos ainda, né? Então, em cada área, a gente vai ramificando mais ainda. Porque, cara, é muita informação, né? Sim. E isso é bom e isso é ruim, né? Dentro de um ponto de vista. É bom porque você tá... trazendo mais informação sobre uma coisa, né? Quando você está focando em algo, você consegue trazer uma complexidade muito maior daquilo. Quando você está um pouco mais distante falando do todo, né? Então, às vezes é bom e às vezes é ruim também, certo? Beleza, então. Vamos para a próxima
Vamos para a próxima. Vamos ver. Passou? Não passou não. Não. Pois é. Aqui, ó. Aí, passou. Como você enxerga a importância do estudo da biologia no contexto educacional e para a compreensão do mundo ao nosso redor? Caramba. Cara, essa daí é boa, né? Essa daí é interessante. Essa daí é interessante. Vamos pensar um pouquinho. Então, ó. Cara, eu acredito assim que a biologia ela é muito interessante. Porque muitas pessoas elas fragmentam, né? É o que a gente acabou de falar. Fragmentam muito o conhecimento de várias áreas a partir de um ponto de vista só, né? E quando a gente compreende a biologia, é algo muito interessante para lidar com o próprio ambiente, né? Então, a biologia ela traz o quê? Ela vai falar um pouco sobre a relação dos seres vivos entre eles mesmos e com o ambiente. Então, ela sempre traz uma questão de equilíbrio, né? Então, sempre se você, né, quando, por exemplo, está lá estudando pirâmides ecológicas, né? Você começa a compreender que o ambiente ele se dá através de um equilíbrio. Se eu modifico um nível trófico, eu vou afetar todos que estão naquela pirâmide, né? Então, conhecer a biologia, né, se todo mundo, né, se a sociedade partisse de um ponto de vista biológico, eu acho que seria algo muito interessante porque a gente não desequilibraria o meio ambiente. Por exemplo, umas questões que estão em alta hoje em dia é qual? As mudanças climáticas, né? Então, através lá, né, do processo da Revolução Industrial, o ser humano vem afetando o ambiente de uma maneira enorme, né? Então, se a gente partir desse ponto de vista, né, e aplicar os conhecimentos da biologia, com certeza a gente estaria lidando muito melhor com essas questões que estão envolvendo o mundo e estão afetando todo mundo, né, cara? Então, cara, eu acho ela muito importante em todas as áreas da vida, certo? Eu vi uma notícia que no Canadá as florestas lá estão tudo pegando fogo por causa dos calor lá. Nossa, cara, eu vi, mano, eu acho que tinha, não sei, eu acho que era ano passado ou início desse ano, eu tava batendo acho que uns coisa de 44 graus lá. Sim, meu Deus, 50 graus, mano. Cara, assim, essas questões que envolvem, né, principalmente a temperatura, o pessoal eles não compreendem. Tem muita gente que às vezes nem acredita, né? O ambiente ele é resiliente, pô, ele aguentou, né? Até aqui, você acha que não vai aguentar? Mas, pô, é um pouco diferente, não é assim, né? A gente meio que tá ultrapassando essa capacidade de resiliência do nosso planeta, né? Então, desde lá da Revolução Industrial, onde a gente tem uma aceleração na emissão de dióxido de carbono, isso vem influenciando em várias áreas, né? E a temperatura é uma delas só. Você tem a acidificação do oceano, né? O derretimento das calotas polares, né? Aumento do nível do mar. Cara, mudanças na umidade, na precipitação de água. Então a gente tem muitas influências através das ações antrópicas, cara. E o pessoal às vezes meio que olha pro outro lado, né? Não vê. E, pô, tem muita gente sofrendo por conta dessas questões, né? E às vezes também colocam a culpa nos próprios consumidores, às vezes. Pô. Tipo, use menos ar-condicionado. Sim. Umas pira assim. E você vai ver, né? Cara, a questão do consumo é um negócio interessante também. Porque se você pega a média lá de produção de lixo, no Brasil é quase 1 quilo por dia, cara. Tem uma ilha lá no Oceano Pacífico que dá mais ou menos um país inteiro. É isso mesmo, cara. Então, a gente consome demais mesmo, né? Às vezes, pô, cara, tem uma atividade que é interessante, pô, você pega lá e começa, sei lá, pega uma sacolinha e começa a pôr nessa sacolinha tudo que você produz de lixo no dia, cara. Você vai ver que no final do dia, aquele negócio lá não vai suportar mais, né? Porque, pô, imagine uma média de 1 quilo por pessoa. Né? Você pega lá a quantidade de pessoas que tem no Brasil. A gente produz 1 quilo por pessoa, né, no dia. Então é um consumo muito alto. Às vezes você pensa e começa a refletir, pô, né, será que você precisa de tudo isso, cara, que você consome no dia? Né? Mas são questões bem conflituosas, mas é interessante a gente começar a pensar para ter alguma mudança aí, né? Você acha que esse lixo acumulado é mais culpa quem? Da sociedade, das empresas, do governo? Cara, eu acredito que tal, né? Todos têm uma culpa, né? Às vezes as pessoas... às vezes as pessoas falam assim, né? Pô, por que eu vou mudar
né? Eu sou uma pessoa em 8 bilhões de pessoas, né? O que minha mudança vai causar no mundo, né? Então, por exemplo, foi isso que trouxe, né, até onde a gente tá hoje. Pô. Se eu jogar aqui, só eu, vou jogar aqui. Mas se todas as pessoas jogam, a gente tem um acréscimo muito grande. Né? Então, uma mudança partindo de uma pessoa, ela pode surgir um efeito nas pessoas que estão ao redor de você, né? Depois pode surgir um efeito lá na escola, essas pessoas na escola podem influenciar as casas dela. Então, a gente pode trazer, né, uma modificação a um ponto de vista maior a partir de uma pessoa só. Então a gente tem que pensar que a gente tem que mudar, né? Não é o governo que vai mudar se eu não mudar também. Né? As atitudes primeiro para depois botar com todo mundo. Pois é. As pessoas querem impor, mas quando vai ver o que elas fazem no seu dia a dia para melhorar isso aí, não tem nada também. Né? Faz porcaria. Então, tem que partir de um todo, né? Mas você pensando na sua melhora, eu acredito que já influencia bastante. Caramba. Beleza, então, vamos lá para nossa próxima pergunta. E aí, Bruno? Com os avanços tecnológicos, como você vê o papel da tecnologia no ensino da biologia? Existem ferramentas ou recursos digitais que você acha particularmente úteis? Cara, é interessante esse tema, né? Todas estão interessantes, na verdade, né? Todas estão sendo boas. Mas a tecnologia, cara, com certeza ela ajuda. Quando a gente pega, a facilidade que a gente tem hoje de ter informações boas, cara, é muito simples. Eu pego lá meu celular e consigo pesquisar, toda a informação que tem no mundo tá lá, velho. Então é algo muito bom. Antigamente, pra você pegar um artigo científico, você tinha que ir numa biblioteca. Caramba. Às vezes era produzido lá em outro lugar, você tinha que pedir por fax pra vir pra cá, pra você imprimir o bagulho. Então, hoje em dia você põe lá no Google Acadêmico, você tem uma quantidade enorme de artigo, né? Então, todo dia está sendo produzido novos conhecimentos e você tem isso disponível todo dia no seu celular. Cara, então isso é muito bom. Só que tem uma questão também que é muito ruim disso, né? Que as pessoas... basicamente elas se tornaram um pouco preguiçosas para ir em busca desse conhecimento, né? Então não adianta ele estar lá, mas eu não acessar ele, né? E tem as questões de buscas também, né? Muitas as pessoas não sabem buscar a informação. Então, sim, você também tem que reconhecer o que é uma informação de confiança e o que é uma informação ruim, né? Então a tecnologia, ela... então, essa tecnologia ela tem que partir de um equilíbrio, né? E algo interessante aqui também, cara, é a questão, quando eu falo sobre a tecnologia e o ensino, essa questão que eu visualizo nos alunos, por exemplo. Então, não sei se vocês se apegam a isso, ou vocês também têm esses sintomas. Por exemplo, você pega lá uma sala de aula, você vê as pessoas muito cansadas hoje em dia. Nossa, sim. Vocês já sentiram isso? Eu também já senti isso, cara. Acho que todo mundo todo mundo que estuda de manhã fica assim, não tem como. Cara, teve um estudo lá que mostrou que meio que assim, é quase um crime você, fazer os jovens assim, levantar 6 horas da manhã, quando ele estão, o máximo ali mais 9, 8 horas. Assim. E a questão da tecnologia tem influenciado bastante nesse cansaço extremo. Você vai ver lá, a pessoa não fez nada, às vezes ela não fez nada nos dias anteriores, mas todo dia ela acorda cansada, né? Sim. E isso, uma das causas, né, que tem provocado esse processo é o excesso de estímulo causado pela tecnologia. Pode né? crer. Então a nossa cabeça ela tá sempre assim, eu tenho que abrir o WhatsApp, eu tenho que ver o Facebook, eu tenho que ver o Twitter. Então existe esse estímulo muito alto no nosso cérebro e, cara, isso dificulta muito o processo da gente ter um descanso, dormir bem, fazer uma atividade física, né? Então existem umas questões que são benéficas demais e outras que devem ser dosadas para a gente conseguir aplicar o que é bom, né, dentro das outras áreas. Então, isso aconteceu comigo, eu tava me sentindo... Eu até falei no podcast passado que eu apaguei meu Instagram e meu TikTok. Porque, mano, tava passando muitas horas ali. Cara, que cansa, assim. Já é isso mesmo, cara. Coisa de 3 horas no Instagram e 5... Mas coisa que tem 3 horas 25 horas nesse cara, Então, essa questão meio que a gente vai inibindo o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, assim, ele trabalha dessa maneira. Quando você tá no seu dia a dia ali, produzindo, fazendo não sei o que, ele tá trabalhando,
né? E a cada trabalho dele, ele vai liberando algumas substâncias no seu cérebro, tá? Algumas substâncias que vão ajudar ele no processo de autorregulação. Então vai entardecendo, vai chegando de noite, o seu cérebro acumulou uma alta quantidade dessas partículas, dessas moléculas, tá? E aí é meio que uma fala para ele, ó, eu tenho que dar uma parada, certo? E aí quando a gente tem esses recursos, a gente meio que inibe esse processo de autorregulação. Então, no momento em que eu tinha que pausar, relaxar e dormir, eu fico lá, né, com um alto estímulo no meu celular, e aí eu não consigo descansar. Então, eu durmo um pouquinho lá, acordo totalmente cansado, né? Então, a gente vai fazendo com que o nosso cérebro não consiga trabalhar da mesma maneira. Então, a gente tá sempre cansado. Mas você vai ver, você não fez nada no dia anterior, você só ficou parado lá. Então esse é um dos casos aí que tem afetado bastante essa questão da tecnologia, né? Pois é, tipo, antigamente as pessoas liam um livro, hoje em dia vê a notícia, hoje em dia vê a manchete, ou se duvidar a pessoa só vê um vídeo no TikTok ali. Outro só vê a tezinha ali. Já compartilhando o grupo da família. Nem viu o vídeo, né? Pois é, nem viu sobre. Eu levo aquilo lá com uma verdade absoluta. Sim, então essa questão que vem influenciando, né? Mas assim, existem várias aplicações dessas ferramentas, para deixar uma aula melhor, né? Você trazer vídeos, hoje em dia a gente tem vídeos muito massa, cara. Antigamente você só tinha a imaginação, pensa lá, né? Pensa lá no oxigênio tá entrando nas suas células. Hoje em dia você consegue trazer um vídeo, né? Exemplificando isso. Então, ajuda muito. Imagina aí a meiose aí. Imagina aí tua célula dividida. O que é uma célula? Nem sei. Mas, hoje em dia a gente tem muita tecnologia e ajuda muito. Beleza, então. Vamos lá para nossa próxima perguntinha. Bora. Quais são algumas das abordagens que você acredita serem eficazes para ensinar biologia de uma forma envolvente e inspiradora para os alunos? Cara, eu acho assim, um negócio interessante de você trazer. Sempre quando você vai ensinar, você trazer alguns fatos, né? Porque muito se fala, e eu escuto demais dos alunos, para que eu vou usar isso? Né? Então, você começar trazendo já a aplicação daquele conteúdo é algo que vai trazer vamos dizer assim, o aluno que está recebendo essa informação, ele já vai, então é para isso, é isso aqui, né? E às vezes fica muito, né, subjetivo o porquê daquele conhecimento, certo? Então, quando você aplica primeiro essa questão do porquê que você está passando aquele conteúdo, trazendo uma aplicação real daquilo, eu acho que ajuda muito em trazer o aluno para ver um sentido, né, em parar para tentar agregar aquele conhecimento dele. Então, eu sempre tento trazer essa questão, tá? Logicamente que você tem uma relação com o teu aluno mais tranquila também, né, não de imposição, vai trazer uma abertura muito mais... vai ser muito mais fácil de você transmitir um conhecimento, né? Você chegar... E aí, meu irmão, tudo bem? Tranquilo. Pois é. Mas existem hoje em dia, né? Hoje se fala muito sobre atividades ou metodologias ativas, que traz o aluno... Porque assim, uma sala de aula, de uma maneira geral, ou tradicional, ela é assim, o aluno recebe uma informação que vem do professor, né? Então é algo muito mais passivo, o aluno está ali ouvindo. E essas metodologias, elas tentam trazer o aluno para a construção do conhecimento junto, tá? Então, essas metodologias que geralmente deslocam o aluno para ele também participar desse processo de construção, ajudam demais também dentro disso, né? Caramba. Beleza, então. Da hora. Mano, tipo, uma parada também é que às vezes tem algumas matérias que, tipo, você não sabe a aplicação daquilo, daí você, mano, não consegue entender de jeito nenhum aquela parada, mano. Cara, mas sabia que esse é um problema do nosso país, basicamente, de como ele ensina. Eu não sei se você já ouviu falar num físico chamado Feynman. Não? Cara, ele foi um dos caras, assim, que eram um dos professores melhores que teve, sabe? E aí, um tempão atrás, aí não sei dizer, não me lembro qual foi a década ou o tempo que ele veio aqui, mas ele veio pro Brasil e ele fez uma palestra. E ele viu que os próprios, né, físicos que se formavam, eles não conseguiam aplicar as coisas que eles tinham como conhecimento na vida prática, sabe? Então, é uma questão, assim, que
que é um fato que está estruturado em como a gente está ensinando, sabe? Então, é uma questão assim bem complexa, mas é que é algo que quando a gente desvenda ela, faz toda a diferença, né, em como o aluno recebe isso, em como ele vai utilizar isso para a vida dele. Caramba. Porque o conhecimento está em tudo, né, cara? Se você pensar mesmo, qualquer coisa que você analisa ao seu redor, tem um conhecimento ali, cara. Né? Só que é muito mais difícil para você trazer essas aplicações. Né? Porque às vezes a gente aprende algo, só que a gente não compreende, na verdade. A gente decora, né? E aí você não consegue aplicar algo que você decorou na realidade. Certo? Pois é, mano. Ok, beleza então. Da hora. Vamos lá para nossa próxima perguntinha aqui. Lê aí, Bruno, para nós. Considerando os desafios ambientais atuais, como você aborda a educação ambiental em suas aulas de biologia? Nossa! Olha aí, ó. Essa questão, cara, vocês sabiam que ela é uma lei hoje em dia. Todas as disciplinas, elas têm que ter educação ambiental, onde assim, incrustada nela, saca? Sei lá, o professor de português lá, ela não vai falar em si explicitamente, mas nas suas ações tem que estar a biologia, leia a oração, a educação ambiental. Leia o texto sobre educação ambiental, entendeu? Sempre tem que estar. Né? Ela foi desde o processo aí de formação, né, desses pensamentos. Você sabe como é que surgiu esses movimentos ambientalistas? Cara? Não. Cara, basicamente ele começou a ter uma força maior depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Então a gente tinha a ciência aqui, a sociedade aqui e a tecnologia estava aqui, certo? Então a gente não integrava essas três áreas, certo? E uma das ambientalistas que deram uma força grande para esse movimento crescer é uma pesquisadora chamada Rachel Carson. Ela basicamente trabalhou muito com um composto que estava degradando demais o ambiente, que era o DDT. Já ouviram falar? Não? Ele é um pesticida, tá? Então, era muito usado como agrotóxico, né, na agricultura. Nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, a agricultura ela cresceu demais. Então, a gente começou a utilizar mais maquinários, mais agrotóxicos. Então, foi colocando coisa ali que a gente nem sabia o que ela fazia a longo prazo, certo? E aí ela começou a estudar isso. Então ela foi uma das primeiras pessoas aí, né, que começou a trazer essa questão de que eu não posso deixar a ciência separada, né, da sociedade e da tecnologia. Então a gente tem que pensar algo contínuo, junto, né? Senão a gente tem essas questões aí, por exemplo, vários projetos, né, que a humanidade fez, pensando só na parte científica e tecnológica, sem pensar na sociedade, influenciar o mundo, né? Hoje em dia, esses dias saiu lá aquele filme Oppenheimer, construção de uma bomba atômica. Os caras jogaram 2 bombas em 2 cidades, cara. Então, né, é uma aplicação da ciência sem pensar no coletivo, certo? Então, a educação ambiental ela vem trazer essa união entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, né? Então, se não trabalhar isso de uma forma conjunta, a gente não vai ter como continuar. Pois é. Chega uma hora que se mata aí. Não tem como, velho. Chega uma hora que acaba, velho. Já era. Acabou tudo, é isso, pô. Pois é. Beleza, então. Vamos lá. Nossa próxima questão. Pergunta que já era 6ª ou 7ª, cara. Pior que eu não lembro mais. Pois é. Sei lá, não dá pra ver aqui, mas beleza. Ok, vamos lá pra nossa próxima pergunta. Bora. A biologia muitas vezes se relaciona com outras disciplinas. Como você integra as abordagens interdisciplinar. Isso aí, hoje eu tô com uma dicção horrível. Minha dicção tá muito ruim hoje. Faz parte. É isso. Mas, cara, a biologia, eu falei no início, né, um pouco sobre isso, mas quando eu vou contar um pouco quando eu tava na faculdade. Você tem na faculdade várias disciplinas, né, que você faz. A minha foi anual, mas algumas são semestral, certo? Cara, mas algo interessante é quando você tá verificando um conteúdo aqui e aí você vai para outra aula e você consegue enxergar o que você aprendeu aqui e ali, certo? Então, cara, eu quando tava na faculdade,
quando eu conseguia fazer essas conexões, né, entre disciplinas diferentes, cara, era um momento em que eu consigo guardar aquilo lá e nunca mais esquecer, certo? Então, a interdisciplinaridade é algo assim fundamental para você conseguir até ter uma informação que você consegue aplicar. Né? Lembra aquela questão que a gente estava falando, de que você não sabe para que você vai usar? E aí quando você enxerga um conhecimento que você adquiriu aqui na outra disciplina, e aí você consegue integralizar isso e fica muito claro. Né? É nesse momento que você guarda aquela informação e não esquece mais. Né? Então eu acho isso muito interessante. E a biologia ela tem muito disso. Né? Em qualquer área que você for pensar aí, a biologia vai estar junto. Né? Então eu acho, cara, demais assim. É algo que enriquece também muito as aulas e o aluno ele vai só se beneficiar. Eu acho que a biologia e a química andam muito juntas. Muito juntas. A biologia, a química, a física. Porque através da interdisciplinaridade tem a formação de novas disciplinas. Por exemplo, na faculdade de biologia, eu estudei química e depois bioquímica, né? Então a gente junta a química para entender a química da vida, né? Então juntando aí isso, né? Então através da interdisciplinaridade a gente consegue formar novas áreas de conhecimento. Então você utilizando isso, é demais. Né? Então isso aí que tá difícil, dificuldade às vezes. É você conseguir fazer essas interdisciplinaridades. Porque daí vai exercer do professor um conhecimento a mais, né? Então se você se focar lá só na tua área, você não consegue fazer a integração com os conteúdos. Então por isso que quando você é professor, você tem que ser aberto ao conhecimento mesmo. Cara. Precisa saber um pouquinho, pelo menos, do que está acontecendo nas outras matérias. Pra dialogar com outras matérias, isso mesmo. Sim, nossa. Beleza, então. Ok. Nossa próxima perguntinha aí. Fala aí, Bruno. Vai ler aí, Bruno. Se eu ler, vai ser meia hora eu tentando falar a palavra. Falando sobre o seu mestrado, que tipos de métodos de pesquisa você está usando e como eles podem contribuir para o avanço do conhecimento na sua área? Então, velho, como eu falei pra vocês lá, né? O nosso tema é fazer um levantamento da tricoflora aqui no nosso doutorado do Paraná. Então, a gente vai pegar alguns pontos aqui no nosso doutorado. Então, primeira parte ali, né, do método que a gente utiliza vai ser a coleta, né? Então a gente estipulou Ilha do Farol, que fica aqui na região ali de Matinhos, certo? Ilha do Mel a base code, né? E Ilha dos Currais, não sei se já ouviu falar. Ilha dos Currais, essa é a mais longe, mais dificuldade de entrar. Você me falou, será que dá pra ir na dentro da altitude? Não, cara, não dá. 12 km, tipo, caramba! Esse daí é o mais difícil de chegar, sabe? E do barquinho ali. Então, esse daí bonito lá que eu vi. É bonito, cara. Deve ser super fundo. É tipo um arquipélago, né? Então, tem cidade, não tem casa lá? Cara, eu acho que tem comunidade tradicional lá, sim. Tem comunidade tradicional. E de barco a remo lá. Não. A água de lá é bem escura, deve ser muito funda, tipo de coisa de 10 metros. Certeza. Então, eu vou fazer a coleta nesses 3 lugares, né? E aí, algo novo assim na nossa pesquisa também vai ser fazer uma coleta dos indivíduos que estão se desenvolvendo ali. Vocês ficaram sabendo que teve um empreendimento ali em Matinhos, né? Que foi o alargamento da orla da praia. Ficaram sabendo? Isso, eles alargaram a orla. Eu sei que ele não é em Balneário, mas foi em Matinhos. Toda a extensão da praia de Matinhos, ela foi alargada. Por quê? Porque era muito curto ou... Então, existe um processo lá de erosão naquela região. Então, o que é erosão? É o perder partes do solo. Né? Muito por conta da movimentação das correntes naquele lugar e também porque a cidade ela foi crescendo muito próxima da praia, sabe? Então existia esse conflito. Então eles fizeram esse empreendimento, né? Existem muitos impactos relacionados a ele, mas ocorreu essa ampliação. E junto com essa ampliação, eles construíram algumas estruturas que são chamadas de estruturas semi-rígidas, como espigões e headlands, e guias correntes. Isso. É assim, ó. Basicamente você tem ali a praia, certo? E aí eles fazem um prolongamento com algumas estruturas, por exemplo, rochas, concreto, que vai para frente da praia, entendeu? Para que serve isso? Basicamente para diminuir a intensidade das ondas, e aí você diminui o processo de erosão. Tá? Então foram feitos 5
estrutura dessas. E aí na base dessas estruturas a gente tem rochas. E aí ali a gente está tendo um crescimento dessas macroalgas, que é o que eu estou estudando, entendeu? Então a gente vai fazer também uma coleta nessas regiões para ver como é que elas estão se desenvolvendo nesse substrato que foi feito artificialmente, entendeu? Caramba. E aí, adicional, então, essa pesquisa a gente vai falar um pouco sobre isso também, saca? E aí coleta, análise, a gente vai comparar os dados da última atualização que a gente teve com a atualização agora. Então é bem quantitativo mesmo, a metodologia da pesquisa. Caramba. Top demais. E aí, pô, é um negócio assim que envolve, por exemplo, a gente vai pegar vários indivíduos, né? Então, tudo que for macroalga lá, a gente vai coletar. A gente leva pro laboratório e aí a gente tem que fazer a identificação da espécie. Então, existem várias espécies de macroalga. Não é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer... Vai lá, chama espécie, você vai dar com o nome. Vai achar uma espécie nova e vai dar Felipinho. Lembra que tem que ter 2 nomes, né? O gênero e o específico. Felipinho, 1, 2, 3. Então você tem que fazer tipo vários procedimentos, tá? Então você faz um corte lá do organismo para olhar no microscópio, você vê como que é a célula, para poder chegar na identificação. Algumas a gente consegue chegar tranquilamente, só que existem espécies que são muito parecidas morfologicamente, elas têm uma cor parecida, uma forma parecida, só que aí... Jabuti. Jabuti. Só que quando você vai pegar e fazer e comparar o material genético, é diferente, é outra espécie. E aí, algumas a gente vai ter que fazer um processo de verificar a biologia molecular, entendeu? Para poder identificar. Então, algumas a gente chega lá na família, lembra lá das organizações, né? Reficofage, lembra lá? Então, alguns a gente chega na família por conta dessas questões. E daí a gente chegando até a espécie tem que fazer esses procedimentos de biologia molecular. Nossa. Então, é um trabalho, tá ligado? Daí sim você tem que bater o olho e saber como Então, geralmente a gente tem uma literatura específica, né? A alga é filamentosa, não, ela é foliácea. Então, são vários critérios, sabe? Para estabelecer e para chegar numa espécie lá. Tá? Mas é algo bem interessante. Pois é, muito interessante isso aí. Ok, beleza, vamos lá para nossa próxima perguntinha. Bora. Como você vê a importância da divulgação científica, especialmente no campo da biologia? Como você incentiva os alunos a se interessarem por informações científicas precisas? Cara, isso aqui é bem legal, bem legal. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é um meio de divulgar, né? Eu acho essa questão da divulgação científica algo muito interessante, assim. Uma pessoa assim que eu tenho como inspiração nesse processo é o Carl Sagan. Já ouviram falar nele? Carl Sagan. O cara foi tudo que você imaginou. Foi astrofísico lá, biólogo, cosmólogo. O cara da 20 da vida. O cara estuda o cosmos. Caramba. E esse cara, ele saiu da academia, ele não ficou só lá, tá ligado? Então, uma série que é bem conhecida, que é chamada Cosmos, foi ele que criou, sabe? Então, ele criou essa série, né? Mas era uma qualidade bem baixa, era lá em 90 e poucos. Pois certo? Mano. É muito e aí ela foi readaptada. Antigamente tinha na Netflix, hoje em dia não tem mais. Eu acho que é no Disney Plus que tem. Mas ela é apresentada por um outro astrofísico, chamado Neil deGrasse Tyson. Mas esse cara chamado Carl Sagan, ele foi um dos maiores divulgadores científicos que a gente tem, sabe? Então ele saiu do conhecimento, né, que ficava só lá no meio acadêmico, e trouxe ele de uma forma diferenciada para a população, porque ele viu que estava ocorrendo, né, um aumento muito grande por questões que a gente já tinha descoberto lá na Grécia Antiga, por exemplo, o formato da Terra, tá ligado? Então, essas paradas ele chama de pseudociências, né? E elas vêm crescendo. E aí ele tenta combater esse processo, né? Trazendo informações. Então, por exemplo, ele fala lá no livro dele que ele chegava num lugar, o pessoal não falava sobre algo científico, alguma coisa descoberta nova, não chegava lá e falava, qual que é teu signo, tá ligado? Então ele via, né, qual que é teu signo, né? Por exemplo, negócio de astrologia, né? Então ele traz essas pseudociências como algo que tá dificultando e tá, né, prejudicando a sociedade. E aí ele vem com essa divulgação, cara, bem interessante. Tá? Depois pesquisem, ele tem muito livro.
Tá? Ele tem mais de 300 publicações aí. É muito massa mesmo. Esses tempos atrás, a gente teve uma descoberta aí de algumas coisas relacionadas à astronomia. Algo que ele tinha dito lá atrás, tá ligado? O cara era bem brabo mesmo. O cara era um Einstein da O cara era brabo. Nossa, muito brabo. Eu tinha visto um meme por esses dias, se o Big Bang existiu, por que Hiroshima e Nagasaki não criou novos planetas? Meu Deus do céu. Triste, que triste, né? Pô, os cara. Ó, você assistiu aquele filme Oppenheimer? Não cheguei a Cara, é muito massa. Oppenheimer? É, Oppenheimer. Tem que assistir no Cara, cinema. muito massa, velho. Acho que nem tá passando. Eu acho que parou, né? Mas é muito massa, pô. Lançou faz quanto tempo? Tem um mês, né? Eu acho que faz um mês já. Nossa, eu tava Barbie. Pô, retrata, né, o que aconteceu. Muito massa. Mas não tá passando porque não convém ou porque, sei Eu lá. acho porque já faz muito tempo já que Não, acho que já saiu, É. Mas às vezes tá ainda, cara. Precisa ver, dá uma olhada no cinema. Mas é massa. Ok, vamos lá pra nossa Bora. próxima perguntinha que o Bruno vai ler, porque se eu ler aqui vai passar meia hora. Aí, ó, esse daí, ó. Ensino superior. Ah, ok, essa daqui é... Aqui, ó. Além do ensino, quais são as possibilidades de carreira para alguém com formação em biologia e mestrado? Quais conselhos você daria para quem está considerando essas opções? Ó, conselheiro, hein? Conselheiro. Bora lá. Bora lá. Cara, tem bastante área, tá? De uma maneira geral, né, além da docência lá, você tem muitas questões voltadas para pesquisa, né? Ou você pode trabalhar, por exemplo, numa clínica, né, fazendo alguns procedimentos voltados aí para Estética. não, várias questões, não só estética, mas você pode trabalhar em clínica de qualquer coisa aí, sabe? Você pode trabalhar, por exemplo, trazendo uma questão aí. Vocês sabem que para qualquer tipo de empreendimento que tenha um impacto ambiental, você precisa de um diagnóstico ambiental, né? Então você pode trabalhar fazendo esses diagnósticos, ou em alguma empresa aí voltada para alguma questão ambiental, certo? Trabalhar com alguma gestão ambiental. Então, cara, é muita área que você tem. E hoje em dia, pô, frente a essas condições aí que o nosso mundo vem enfrentando, né? A biologia e a questão ambiental, ela tá bastante presente. Então, existe bastante área de atuação. Tem bastante área de atuação. Tem trampo, tá? E a questão ali do que eu daria de conselho, por exemplo, vamos supor que você entrou numa universidade aí, na disciplina, né, ou na área do conhecimento de ciências biológicas. O que eu daria de conselho para você? Fazer, né, entrar em vários projetos, cara. Porque é aí que você começa a se descobrir, tá ligado? Porque dentro da universidade você tem várias áreas de pesquisa. Por exemplo, na biologia você tem lá vários laboratórios. O laboratório de ficologia, o laboratório de botânica, de zoologia. Cara, começa a entrar em um monte de coisa aí, tá ligado? E aí você vai se descobrindo, pô. Daí você acha algo que você quer fazer. Então, não perca, né, essas chances de entrar em vários projetos para você, pô, aumentar, né, as áreas que você tem e descobrir o que você quer fazer, cara. Tá ligado? Pode crer. Da hora o conselho, da hora. É isso aí. Quer ir por esse caminho. Sim. Ok, então vamos lá para nossa próxima. Acho que essa aqui é a última perguntinha. Sim. Acho que é a última perguntinha aí. E aí, Bruno? Por fim, qual é a sua visão para o futuro da biologia como um campo de estudo e a sua contribuição para a nossa compreensão do mundo natural? Aí, ó. Eu acho que a biologia, né, desde os primórdios, ela contribuiu pra gente compreender um pouco mais o mundo natural. Sim, né? E frente a essas questões, principalmente as mudanças climáticas, a biologia ela vai ajudar em você mitigar, né, esses procedimentos que vêm, né, degradando o ambiente, né, modificando, diminuindo a biodiversidade, né, de alguns ambientes característicos, né? Por exemplo, aqui, ó, litoral. A gente tem o quê? Um dos principais ecossistemas é o manguezal, o ecossistema de manguezal. E se tem manguezal por aqui, né? Manguezal tá... Esqueci o nome. Mato Grosso. Não, pô, manguezal é região de litoral. Mato Grosso não tem mano. Manguezal é um ambiente de transição, né? Entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, tá? Então ele fica geralmente no litoral, certo? E cara, ele é
eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas o mangue é um berçário natural. Então a gente tem um ambiente ali totalmente diferenciado, porque existem muitas espécies que vão só pra lá, os caras vão só pra lá pra se reproduzir. Então imagine, você degrada um ambiente onde eu vou lá pra me reproduzir. Pô, diminui a biodiversidade muito grande, né, das espécies. Pô. Então, existem várias questões aí de ampliação. A Amazônia pode ser considerada um manguezal em alguns lugares, assim, porque é bem... Na Amazônia tem, mas não é considerado, por exemplo, depende da região que você está falando, mas tem sim. Tá, vamos. Os caras lançam um Mato Grosso. O cara não Oi? Pântano? Não, pântano é um manguezal. Pântano, tipo, qual é a diferença do manguezal pro pântano? Tipo, o pântano é mais pesadão, assim, mas... O pântano é principalmente a questão da água, né? O pântano é difícil. E aonde está. Então, por exemplo, a água do manguezal é uma água que a gente chama de salobra. Né? É uma mistura entre a água continental, a água doce, e a água marinha, que tem uma alta concentração de sal. Então, o mangue ele vai estar dentro dessa característica de água salobra, saca? E aí o pântano, geralmente, ele vai estar só com essa influência mais da água continental. E ela é uma região mais fechada, isso, é. Uma região mais fechada ali, com uma mata. Ela não está próxima à região uma que área vai... mais fechada, assim? Não é uma região onde a gente vai estar ali, por exemplo, nossa Baía de Paranaguá aqui. Se a gente for indo, a gente vai chegar no mar. Sim, né? Então a gente não tem essa comunicação aí quando a gente fala. Quais são os lugares que tem pântano no Brasil? Cara, pântano, a região que você falou, né? Região de Mato Grosso do Sul, a gente tem essas regiões. Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso do Sul, tipo, normal que tem? Mato Grosso. Essas regiões que ficam mais centralizadas aqui, né, no centro-oeste, até mesmo lá no norte, a gente tem esses ambientes e ecossistemas. Com a degradação desses ambientes a gente vai perdendo, né? Pra mim a diferença do mangue pro Pantanal é que o Pantanal tem jacaré. Não, mas é bem diferente. Por exemplo, o que caracteriza um mangue? Principalmente... Caranguejeira. Não, a gente sempre lembra do caranguejo. Mas, você tem que ter uma árvore chamada manguezal, tá ligado? O mangue vem dessa parte, tá ligado? Então, ele tem uma característica de ser um ambiente inconsolidado, porque ele tá sempre à mercê da maré, né? Então a gente a maré sobe, a maré baixa, então ele não tem tempo para consolidar o solo. Então é um ambiente consolidado. E aí, por exemplo, você pega uma espécie de mangue lá, você vê que ela possui aquelas projeções, aquelas ramificações no seu caule, para ela poder conseguir se aderir naquele ambiente, né? Então, o mangue é um ambiente totalmente diferenciado, cara, de tudo que a gente tem, saca? Porque ele tem principalmente essas questões envolvendo aí esse ambiente consolidado. A gente pega a água do mangue, por exemplo, muito sal, certo? Então, as espécies que vivem ali, vegetais, elas têm umas adaptações muito diferentes de qualquer outro lugar, tá ligado? Porque é um ambiente muito característico, saca? Então, pra você sobreviver naquele ambiente ali, você tem que ser diferenciado. Tem camarão sobrevive, né? Sobrevive, cara, existe muito. Cara, se você pega lá a quantidade de espécies que tem no manguezal, existe muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Né? Principalmente por ele ter essa característica de ser um berçário natural, saca? Então, é um ambiente que tem que ser preservado. Será que tem bagre no mangue? Bagre! Olha o 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 bagre! Nossa, eu choro de rir, cara. Cara, pode ter. Eu não sou especialista em peixes, tá ligado? Mas. Acho que eu não sei. Cara, se ele não for só específico de água doce, sim. Pois é. Ele tem que ver. É verdade. Então é isso, né? É isso. É isso. Quanto tempo de podcast será? 1h40, será? Cara, nem. Deu 1 hora, acho que deu 1 hora e pouco. Acho que é 1h10, 1h20, eu acho. É isso. Então, obrigado. Eu acho que é isso. Salve. Aqui, deixa o like. É nóis, se inscreve. E não esquece de comentar, porque o comentário é a melhor forma de dar engajamento. Tirando você assistir bastante a live. Se você assistir bastante o vídeo. Se a pessoa assistiu até aqui. Isso. Fechou. Tá ótimo. Valeu aí. Vamos crescer Valeu. aí. E bora fazer biologia. Talvez. Bora virar bacharelado. Bora fazer biologia. Fazer mestrado. Provavelmente
provavelmente no próximo podcast nós estaremos com alguns equipamentos melhores, são eles uns 2 microfones novos e uma câmera, mas não sei dizer quando, talvez em setembro, mais ou menos. Já é dia 31. Hoje é dia 31. Mais ou menos amanhã. Mais ou menos em setembro. Mas é isso, é nóis. Junto aí, mano. Falou. Falou.